Então, bom dia. Aula para nutrição. O assunto de hoje é controle hormonal da reprodução. O dia é dia 4 de abril de 2018. Agora nós vamos continuar o assunto com uma aula teórico-prática para a turma 23A. Isso, né? Bem, acabei de falar para vocês sobre a parte do ovário, estrutura do ovário. Falei de forma teórica, fiz os desenhos lá no quadro. Agora eu tenho para mostrar para vocês um ovário gigante aqui, não é isso? Vou abrir a parte de cima para a gente poder ver. Se a gente olhar o ovário, ele é esbranquiçado, até mais esbranquiçado do que isso, tá? Do lado de fora é um epitélio simples com células elevadas. Depois você vai ter a túnica albuginea com colágeno em todas as direções para proteção. E abaixo dele esse tecido rosa, que seria a região cortical. No centro, a região medular, onde estão aqueles vasos de maior calibre. Tá certo? Quem não está vendo, muda de posição para facilitar a visualização, tá? Não adianta ficar assim não, tá? Preferível que você fique aqui do lado, fique em outra região aí, fica melhor para você, tá? Então, e quem está lá no fundo não deve ficar, né, Amanda? Vem para frente, tá? Ok? Bem, aqui é a estrutura da região do córtex que eu quero mostrar. Tenho esse punhado de estruturas pequenininhas, principalmente na periferia. Se eu olhar uma estrutura dessa, ampliada, eu vou ver uma coisa assim, ó. É uma bolinha, tá? Vou partir essa bolinha ao meio. O que é que eu tenho? Uma célula que está parada no dictióteno, aqui no centro. Então, essa bolinha é para representar o núcleo dessa célula, tá? Na verdade, ela não tem mais núcleo com carioteca, mas é só uma representação. Então, essa célula aqui é o gameta feminino. E do lado de fora dela, uma camada de células achatadas, tá vendo? São as tais as células foliculares. Esses são os folículos ovarianos que você tem de reserva. Aqueles 300 mil que você nasceu com eles por ovário, tá? São os tais folículos primordiais. Vamos olhar agora um folículo primário. Olha como ele é maior. Compare. Ele tem várias camadas de células foliculares, que agora, saúde, já não são mais pavimentosas, são cúbicas. Tem a zona pelúcida aqui, que tem a ver com aquele processo de fecundação, que a gente vai aprender depois, está de vermelho. E o gameta feminino, que não está mais parado em dictióteno, tudo bem? Vocês podem ver que essa estrutura aqui do gameta feminino é uma representação de um gameta que ainda está na meiose 1. Por quê? Porque eu não vejo o polócito 1 aqui, que é aquela célula, uma das células que se forma ao final da meiose 1. Agora, olha essa mesma estrutura aqui, que representa também um folículo primário, igual ao anterior. O que eu tenho de diferente? Ela é um pouco maior. Eu tenho aqui a presença do polócito 1, significa que ela já saiu da meiose 1 e entrou na meiose 2. Está em prófase 2 ou prometáfase 2, tudo bem? E aqui atrás, olha, ao lado das células foliculares, começaram a aparecer essas células verde claro e verde escura. São as células da teca. As verde clara, teca interna, e as verde escura, teca externa. Passamos mais um pouco e chegamos num folículo secundário. Olha a diferença de tamanho, ó, bem maior. O que você tem de característica do folículo secundário? Ele vai ter, do lado de fora, as células da teca externa, que estão indicadas em verde escuro. Depois você vai ter a teca interna, verde claro. Essa estrutura azul é a membrana basal. Lá dentro, as células em amarelo, células foliculares ou da granulosa, zona pelúcida, o polócito 1 e o gameta feminino está aqui. Se tem polócito 1 é porque ele está na meiose 2, concorda comigo? Mas ele não chegou na metáfase 2. E olha os buracos cheios de líquido. Esses buracos são os antros.
Por isso ele é chamado de folículo secundário ou folículo antral, tá? Por último, o folículo terciário, também chamado de maduro ou de grafo. Como é que funciona esse folículo? Ele tem a mesma estrutura, tem os mesmos componentes que o anterior, só que ele ganhou em organização, vamos dizer assim, né? Então, teca externa verde escuro, teca interna verde claro, membrana basal azul, células foliculares ou da granulosa amarelo. Agora, um antro único, tá vendo? Um antro único, aqueles antros vários que a gente tinha ali viraram um só. Aqui, esse pedículo é o cúmulo zoóforos. Essa estrutura aqui é a corona radiata. O polócito 1 está aqui em laranja, zona pelúcida. E aqui eu tenho o gameta parado em metáfase 2. É a tal da paradinha. Bem, gente, vocês podem, não sei se vocês repararam uma coisa. Quem já fez o curso comigo deve lembrar que eu sempre deixo os modelos para vocês verem, tá? Eu vou começar a fazer isso agora. Eu não ando fazendo isso porque a minha intenção é que vocês se sentem um pouco mais à frente. Já falei isso algumas vezes, não vou falar mais. É problema de vocês. Quiser sentar lá no fundão e não ver nada, problema de vocês. Quiser sentar lá no fundão e ficar alheio à aula, é problema de vocês. Quer sentar lá no fundão e ter 20 cabeças à sua frente, até conseguir ver o professor lá na frente, mostrando coisas em modelo tão pequenininho que você não consegue ver, é problema seu. Eu antes fazia modelos maiores, agora a gente está reformulando a coleção, e eu cheguei à seguinte conclusão: é bobagem. Eu cheguei a ter um espermatozoide desse tamanho aqui, ó. Mas para que isso? Carregar isso é difícil, ele corre um risco bem maior de quebrar, muito mais difícil de fazer. Agora vocês vão ver quando eu for mostrar o espermatozoide, ele está desse tamanho, que é suficiente para qualquer um olhar, desde que a pessoa se sente mais à frente. Agora, se ela não quiser sentar à frente, eu não tenho nada com isso, azar dela, né? Não vou ficar insistindo mais, tá bom? Então, a partir de agora, eu estou passando os modelos para vocês darem uma olhada. Cuidado, por favor, tá? Os modelos estão sem base ainda, a gente vai colocar uma base neles de madeira, tá? Mas vou fazer isso provavelmente semana que vem, então vou deixar na mão de vocês para vocês olharem, mas com cuidado, tá? Passa, chegando lá atrás na última bancada, você passa para a bancada de cá, vocês olham, passa para da frente, passa para de cá, até chegar aqui de volta, tá? O polócito, em todos esses aí que você mostrou, o polócito 1. Polócito 1. Por que não tem polócito 2, hein? Porque não teve fecundação, concorda? Para ter o polócito 2 tem que ter fecundação. Então, quando tiver o polócito 2, o embrião já não é, e olha que eu estou falando embrião, já não é mais gameta feminino. Então, quando tiver o polócito 2, você vai ter dois núcleos, dois pronúcleos, o masculino e o feminino. Então já mudou de configuração. A gente, quando tiver o polócito 2, a gente já passa a chamar essa estrutura de óvulo, tá? Então, a gente vai ver isso semana que vem, ou na seguinte. Então, a diferença entre eles é só a fase que eles estão. Aí, ó, esse modelo é um modelo maior, mais pesadão, que mostra o processo de ovocitação, ou como a gente conhece popularmente como ovulação, né? Eu vou colocar aqui, até esse aqui está grande um pouco demais, mas você teria uma outra metade, só para relembrar que as estruturas estão sempre partidas no meio, né? Então, o que está sendo liberado para fora? Está sendo liberado, olha, a corona radiata, a zona pelúcida, e aqui o gameta feminino é o ovócito 2 em metáfase 2, tá? Junto está indo o colócito. Isso aqui é jogado para fora. Quando arrebenta, o líquido do âmago sai também, e essa estrutura que sobrar vai dar uma murchada. Lembra que ela está presente no ovário, numa dessas protuberâncias assim, ó, porque ela cresceu, ela está enorme, ela chega a ter um tamanho assim, em comparação com o ovário, em comparação com as estruturas que estão lá dentro, muito grande, tá? Chega, tem uma foto, depois eu vou mostrar para vocês. Se você olhar um lado do ovário, ele está quase todo preenchido por um folículo terciário, um folículo de Grafe que está sendo liberado. Bem, o que sobrou foi essa estrutura aqui, não é? Essa bola. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai murchar e vai ficar dessa forma aqui, ó, que está partida, tá vendo? Meio murcho. Então, o que você tem aqui? Sobrou
a teca externa, a teca interna, a membrana basal, as células da granulosa ou foliculares e o antro, que está meio vazio porque o líquido está saindo. Bem, o que vai acontecer? Essas células, igual eu falei com vocês, alguma dúvida aí, meninos, que eu possa ajudar? Isso aí é embriologia? Então vamos prestar atenção na aula, por favor. Tá? Então, eu contei para vocês que vai estar as células, olha aqui, ó, células verde claro, as células da teca interna, elas estão crescendo e vão ocupar essa região e vão formar o corpo lúteo, uma glândula provisória, que vai produzir progesterona e estrógeno durante 15 dias, se não houver fecundação, menos um pouco de 15 dias, não é isso? E durante 3 meses, se houver fecundação. Então esse é o corpo lúteo. Ele está presente aqui, ó. A gente representou um aqui, tá vendo? Esse corpo lúteo, quando ele morre, ele porque não teve fecundação ou porque já se passaram 3 meses da gravidez, ele é substituído por essa estrutura esbranquiçada aqui, tá vendo? Esbranquiçada porque é rica em colágeno, que é o chamado corpo albicans, ou corpo branco. Corpo lúteo, ele é chamado de corpo amarelo, tá? Vou passar para vocês verem aqui. Você pode mostrar de novo? Oi? Corpo lúteo. Posso te mostrar um filhotinho de corpo lúteo aqui? Pequenininho. Olha lá. Pequenininho, tá vendo? Ele não tem nada. As células morreram, está com um pouco de líquido aqui, mas na verdade na representação dele ele seria todo esbranquiçado, porque o líquido, quando ele vai na representação real, aquele líquido do meio ele vai desaparecer, porque ali vai ser ocupado por células. Tá? Então está uma representação um pouco falsificada, vamos dizer assim, mas só para vocês entenderem que é uma estrutura esbranquiçada, uma cicatriz. Esse é o corpo lúteo depois que passa o tempo, né? Esse não é corpo lúteo, esse é corpo albicans. Isso. Tá? O corpo lúteo é esse. O corpo lúteo é esse outro aqui. Esse que está aqui. Ok? É o que sobrou. Tá? É o que sobrou para trás e vai se desenvolver e vai produzir estrógeno e principalmente progesterona. Tudo bem? Vou passar mais esse aqui, só essa parte aqui, a outra parte é só uma tampa, tá? Pergunta. O que acontece para ele passar dessa fase aqui para essa aqui? Ovostação. Lembra que eu mostrei o modelo de bola? Aham. Aquela parte dentro dele vai sair. Vai sair a corona radiata, a zona pelúcida e o gameta feminino. O que sobrou para trás é o que? A teca, as células foliculares, essa estrutura vai se multiplicar, vai ocupar a parte interna e vai formar uma glândula, que é uma glândula provisória. Tá? Que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo. Alguma dúvida a mais? Oi. O Polócito 2, ele é descartado que nem o Polócito Também, 1. mesma função, Não tá? ele não tem função, não. Ele vai ser descartado do mesmo jeitinho, tá? Tem função sim, descarte do material genético que você não vai utilizar. Além de ser o descarte, ele não tem mais nenhum. Não tem outra função. Mas é bom enfatizar que essa função é muito importante, tá? Não se esqueçam disso. Pergunta. Esse corpo branco, depois ele vai continuar dentro. Ele vai permanecer vários meses, pelo menos, dentro do seu corpo, e existe uma chance até, segundo alguns autores, que ele não desapareça. Se você olhar o ovário, pode ser que dentro, quando você fizer uma ultrassom de ovário, você encontre pequenos resquícios de corpos albicans que você teve há 2, 3, 4 anos atrás, entendeu? Então ele vai fazer parte ali da estrutura do ovário. Esse aqui, quando ele está sendo absorvido ou quando ocorreu? Ele vai morrer, o corpo lúteo morre, vira o corpo albicans, que é esse que está na sua mão, que vai permanecer durante meses. Isso é uma cicatriz com colágeno. Esse aqui é quando não ocorreu a fecundação. Tanto faz, é quando ocorreu ou quando você teve 3 meses após a fecundação. Tá? Isso, tá? Ok, tudo bem? Tranquilo? Bem, gente, agora eu vou dar um passo atrás, porque eu preciso mostrar para vocês um resumo de uma parte que a gente falou semana passada, que eu havia me comprometido a mostrar e que eu preciso mostrar agora. Vou mostrar essa parte, tá? Que é um gráfico. Depois de falar desse gráfico, a gente vai falar sobre o ciclo feminino, combinado? Tá? E sobre pelo menos uma introdução, a gente tem 2 semanas para falar sobre hormônios. Porque se você olhar no plano de curso, é o único tema que a gente vai levar duas semanas para falar dele.
Por quê? Porque é um assunto mais complexo e que é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, para a gente ser verdadeiro mesmo, eu falo em 2 aulas teóricas e 2 práticas sobre hormônios. Depois, ainda relacionado com hormônios, numa aula teórica, a gente vai falar sobre ovulação, ovulação. E depois, a gente ainda vai ter uma aula inteira prática para falar sobre métodos de controle contraceptivo, que tem a ver, muito a ver, claro que você tem métodos que não são hormonais, que são de barreira, mas a grande importância da aula, dessa aula de contracepção, são os métodos hormonais. Então eu vou explicar para vocês como funcionam as pílulas, como vai funcionar o Mirena, como funciona uma pílula do dia seguinte, uma coisa que o Enzo me perguntou mais cedo. Não foi você que perguntou, Enzo? Então o que acontece? A gente vai ter uma aula só sobre isso depois, porque é um assunto extremamente importante. Claro que a gente aqui na disciplina a gente tem 2 funções. A primeira é dar uma base para vocês, para outros cursos que vocês vão ter para frente. Você pode estar se perguntando, mas para que eu, futuro nutricionista, vou precisar entender de embriologia? Ora, você não vai atender pacientes grávidas, então você tem que entender o que está acontecendo com ela ao longo do processo ali. A paciente chegou com 2 meses de gravidez, você vai saber o que está acontecendo com ela. Chegou com 3 meses, chegou com 4 meses, chegou próximo do final da gravidez, ela precisa de uma dieta, ela vai precisar se alimentar melhor. Então é interessante, é importante que você entenda o processo, tá? Então isso é mais um daqueles tijolinhos que você vai colocar na sua formação, que no futuro vão ser úteis, vai ser útil para você, tá bom? Bem, então essa é a primeira parte. A segunda parte do curso, para mim, é tão ou até mais importante que a primeira, é entender mais sobre o dia a dia de vocês mesmos, entendendo um pouco mais sobre sexualidade, entendendo mais sobre o seu ciclo, entendendo mais sobre formas de prevenir gravidez indesejada, DSTs. Então isso, para mim, talvez seja a parte mais importante de todo o meu curso. Se eu tivesse que cancelar todo o curso e dar uma única aula, eu daria essa aula de métodos contraceptivos. Por quê? Porque você já sai daqui usando isso. Você já vai sair daqui entendendo o funcionamento da sua pílula anticoncepcional, pensando na possibilidade de largar a pílula e escolher um outro tipo de pílula, ou escolher um outro método, saber da importância de se usar um preservativo masculino ou feminino numa relação sexual. Então é uma coisa que você já sai daqui com ela, tá? E isso é extremamente significativo. Quantas disciplinas que a gente teria dentro da formação de vocês, você já sairia daqui usando os conhecimentos que você tem, que você aprendeu? São poucas, concorda comigo? Né? Então isso é a coisa mais bacana que eu acho que a gente tem que oferecer. Bem, então eu vou falar... Tenta escrever um pouquinho para cá, que aqui não vai pegar. Tá, aqui ó, posso ser aqui no meio? Pode. Tá? Aqui dá? Então aqui ó, eu vou fazer um gráfico, tá? Vou descer aqui, o eixo do Y e do X está aqui. Vou nomear aqui ó, olha, G1, S, G2. Isso tudo aqui é intérfase, tá? Gente, faça um favor para mim e para vocês principalmente, não copie agora. Deixa para você copiar depois, ou deixa para você tirar uma foto do quadro. Foto eu acho até melhor, porque de repente, quando você chegar em casa, você passa limpo e você vai estar revendo a matéria. Mais fácil. E é importante estar olhando aqui para entender, tá? Então aqui é a intérfase. Depois a gente vem prófase 1, P1, prometáfase 1, PM1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí vem o que? A intercinese, tá? Vou colocar um izinho assim, ó, fazer uma bolinha. Aí vem prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E aqui eu vou colocar aqui, ó, um Fzinho de célula filha, tá bom? Ok? Agora eu vou pegar essa parte aqui do gráfico e vou dividi-la em 2. Ó, aqui, e vou fazer uma divisão aqui em cima, ó. Fazer uma divisão de fora a fora, tá?
Por quê? Porque eu quero usar essa base aqui, esse eixo do X, para que a gente possa ter dois Y, tá? E a gente comparar o de cima com o de baixo. No de baixo, eu vou tratar da ploidia. Lembra o que é ploidia? Conjunto de cromossomos. Você tem duas possibilidades. A célula pode ter um conjunto só e ser N, e ela pode ter dois conjuntos e ser 2N. Certo? Bem, você começa sempre com 2N, não é isso? Tá? Então no G1 é uma célula 2N, no S é 2N, no G2 é 2N. Por que é 2N? Você vai pensar, mas no S não acontece uma coisa? Acontece duplicação do DNA. Um cromossomo assim, ó, é um cromossomo. Um cromossomo assim, ó, com duas metades iguais, A igual a B, duas cromátides irmãs, também é um cromossomo. Concorda comigo? Tá? Então, se você duplicou, saindo daqui para cá, você só criou um cromossomo duplicado, mas ainda assim é um cromossomo. Então, continua 2N. A pessoa vai estar com 46 cromossomos, do mesmo jeito, só que agora duplicado. Aí você entra na prófase 1, prometáfase 1, tudo 2N. Metáfase 1, 2N. Anáfase 1 já começa a separar, lembra? Dois conjuntos. Aí, na telófase, ó, caiu de 2N para N. Lembra, no final da telófase você tem a citocinese, separação e formação de duas células. Essas duas células, cada uma com 23 cromossomos. Então eu vou colocar aqui, ó, separação, para a gente lembrar, de cromossomos homólogos, tá? A gente vai guardar isso aqui depois. Tudo bem? Então caiu para N. E em N vai ficar até o final. Concorda? Você vai formar aqui ao final 4 células N. Se fosse no caso humano, cada uma com 23 cromossomos. Tá? Ok? Vamos guardando isso aqui. Então, ploidia é bem simples, concorda comigo? Muito simples. Tá? Agora, vamos olhar aqui em cima a concentração de DNA. Tá? Como é que eu posso dividir agora a parte que eu tenho de cima? Eu posso ter a concentração, vou chamar de X, tá? Eu posso ter uma concentração, eu posso ter duas concentrações, e eu posso ter um último aqui com 4 concentrações. Tá? O que eu estou chamando de concentração? Uma concentração de DNA é equivalente a um conjunto de cromossomos, tudo bem? A uma ploidia, certo? Para a gente começar assim. Então, se você tem duas ploidias, você teria duas concentrações, concorda? Então você começa aqui, ó, no G1 com duas concentrações, duas ploidias. Então, X é igual a, só para a gente lembrar, é igual a N, tá bom? Para ficar mais fácil. Tá? Estão me acompanhando? Estão entendendo? Então você começou com, no G1 você é 2x. Aí o que aconteceu no S? Duplicação semiconservativa. O DNA saiu daqui e veio para cá. Você tinha uma concentração, passou para duas. Na verdade você tinha duas concentrações, passou para 4. Dobrou. Então, ó, vem de 2 para 4. Na fase S. Então, na fase S aconteceu a duplicação semi-conservativa do DNA. Ok? Está marcado ali. Marcado aqui, né? Ó. Tá? Tudo bem? Passou para 4. Aí veio, ó. 4, 4, 4, 4, 4, 4, até chegar na telófase. Quando chegou, olha a telófase aqui, ó. A telófase começou aqui, não é isso? Ó. Quando chegou na telófase, você separou homólogos. Está escrito aqui, ó. Separação de cromossomos homólogos.
Quando você separou os cromossomos homólogos, óbvio, caiu a metade. Então, de 4 concentrações, você vai voltar para 2 concentrações, não é? Voltou para 2. Por quê? Você vai criar 2 células, cada uma com 23 cromossomos, cada um com 2 cromátides, ou seja, cromossomos duplicados, vamos dizer assim. Tá? E assim você vai, ó, toda a meiose 2 até quase ao final, você vai com 2 concentrações. Quando chega na telófase, olha o que aconteceu, separou cromátides irmãos, não é isso? Então, ó, de 2 concentrações vai cair para 1 concentração. Então aqui, ó, telófase 2. Por que aconteceu isso? Porque aqui na telófase 2 acontece separação de cromátides. Em outras palavras, esse lado vai se separar desse lado de cá. Então, isso aconteceu com todos os 23 cromossomos que eu tinha. Então, separou. Aí eu criei 4. Eu tinha 2 células. Eu vou criar 4 células. Cada uma, assim, ó, com 23 cromossomos, se for o caso humano, 23 cromossomos, cada um representado por uma cromátide só. Por isso que eu caí de novo para X, e as células filhas vão ser X. Como é que é a história da fecundação? Um espermatozoide se encontra com o ovócito 2. O espermatozoide, que é célula filha, ele é X. O ovócito 2, que é a célula filha, é X. Forma uma nova célula, X mais X, 2X, que era o nosso início aqui. Concorda comigo? Então é simples assim. Tranquilo? Sim? Era esse gráfico que eu queria mostrar para vocês, para a gente poder comparar, tá? Ok? Vamos só lembrar uma coisa. Isso é meiose. Se fosse mitose? E se fosse mitose? O que acontece com a mitose? É uma divisão só, não é isso, Ana? Uma divisão só. A célula que entra é diploide. Ela é 2N. Ela vai formar 2 células 2N também. Concorda? Por quê? Porque você vai ter a separação de cromátides. Então você começa com uma 2N, estou falando de ploidia, 2N, e forma 2 2N. Concorda comigo? Então o que aconteceu? A ploidia não altera. E a concentração de DNA? Claro que ela tem que alterar, não é, João? Por que ela tem que alterar? Porque você tem 2 concentrações, olha ali, 2x, e vai formar 2 células, cada uma com 2 concentrações. Como é que você faz isso? Duplicando a quantidade de DNA. Então começa com 2x, passa para 4 e depois cai para 2, quando tem a separação de cromátides irmãs. Mitose é assim. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Dúvidas nessa parte? Tá tranquilo? Posso seguir? Preciso falar com vocês agora sobre a parte do ciclo feminino. Posso? Tá? Desliga então, por favor.